caderno de Provérbios, capítulo 1, verso de número 7, diz assim: o temor do Senhor é princípio da ciência. Diga assim: o temor do Senhor é princípio da ciência. Algumas traduções dizem assim: é princípio da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Quem despreza a sabedoria e a instrução é considerado pelas Escrituras como um louco. O sábio, ele teme a palavra de Deus e ele recebe a palavra de Deus. Preste atenção. Existe um rei, existe um reino, e é normal que em todo e qualquer reino haja suas leis, as suas regras, os princípios a serem seguidos. Sabe, querido, o rei, aquele que fez todas as coisas, que tem todas as coisas sob as suas mãos, ele nos deu regras, ele nos deu ensinamentos. Ele nos ensina a respeito de princípios e também de leis. Quando nós obedecemos às leis desse rei, que é o nosso Deus, evidentemente que as coisas acontecem na nossa vida. Quando nós desprezamos as leis do Senhor, certamente nós acabamos sofrendo as penalidades. É assim em relação à lei do trânsito, é assim em relação ao Código Civil, é assim em relação a todo e qualquer país. Mas eu não estou falando de um país qualquer, eu estou falando do reino dos céus. Então, as leis do Senhor, elas existem para serem seguidas. E a palavra diz que quando eu temo ao Senhor, ou seja, quando eu respeito a palavra de Deus, quando eu respeito o ensinamento que Deus me dá, diz aqui as Escrituras que isso é princípio para a nossa sabedoria. Entenda uma coisa? Muitas vezes nós não entendemos de imediato o que Deus está fazendo. Nós não sabemos e às vezes nós até queremos que Deus nos dê algumas explicações. Deus não vai te dar explicação a respeito de todas as coisas. Deus não precisa justificar por que está acontecendo algumas coisas na sua vida. Ele não precisa justificar para você. Por quê? Porque Ele é rei sobre todas as coisas. Mas muitas vezes, nós queremos que Deus faça da nossa forma, do nosso jeito. Deus, eu quero que seja assim. Você quer ensinar a Deus como é que Deus vai fazer. Imagine o que é isso. Imagine você chegar diante do palácio do rei e começar a gritar: "Ô rei, olha, isso aqui está errado. Ô rei, não faça assim. Rei, o senhor está sendo injusto." Eu estou falando de um rei que detém todas as coisas, de um rei que tem poder sobre todas as coisas, de um rei que, sobretudo, ama você, de um rei que tem você debaixo, sobre a palma da sua mão, de um rei que te ama, de um rei que preza, de um rei, meu querido, que te deu talentos, que te deu dom e, sobretudo, que te dá ensinamentos para que você desenvolva os talentos que existem dentro de você. Então, o que resta, quando Deus está fazendo da forma dele, o que resta quando você queria que Deus fizesse de uma forma, mas Ele está fazendo de outra, resta que você continue crendo, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Eu quero que você abra um parênteses. Eu quero abrir um parênteses para te dizer que talvez você não esteja entendendo bem o que está acontecendo na sua vida. Mas se você confia no Senhor, se você espera no Senhor,
As coisas poderão dar voltas, as coisas poderão seguir por caminhos que você não está entendendo bem, mas no final, tudo vai dar certo. Por quê? Porque Deus está no controle e a glória dele vai ser manifestada sobre a sua vida. Eu acho que você não ouviu o que eu disse. A glória de Deus vai manifestar na sua vida se você crê na palavra dele, se você aceita a palavra dele, se você rasga o seu coração para que Deus fale com você. Foi assim com um homem que se chamava Daniel. Daniel foi condenado para ser lançado na cova dos leões. Daniel foi julgado, Daniel foi conduzido até a cova dos leões. Daniel era um homem de Deus. Daniel confiava na palavra do Senhor. Nós poderíamos dizer, por que Deus não deu o livramento? Por que Deus não, durante o julgamento, deu sabedoria a alguém para ter uns argumentos? Por que Deus permitiu que Daniel chegasse à cova dos leões? Deus estava no controle da vida de Daniel. Por que Lázaro, sendo amigo de Jesus, esteve doente? Dava tempo de Jesus chegar à casa de Lázaro, dava tempo de Jesus curar a Lázaro, mas Jesus não chegou. Apenas após 4 dias que Jesus chegou, e Lázaro já estava morto, enterrado, e as flores sobre o túmulo de Lázaro já tinham até murchado. Lázaro já estava cheirando mal. Mas Deus estava no controle daquela situação. Deus tirou Daniel da cova dos leões. Deus tirou Lázaro daquele sepulcro frio. Meu querido, a palavra de Deus nos conta que teve um casamento no caderno de João. Nos conta que teve um casamento. E aquele casamento era uma festa muito bonita, era uma festa alegre, que tinha música, que tinha vinho, que tinha cânticos e que tinha dança, mas de repente acabou o vinho e Deus permitiu que o vinho acabasse. Como é que pode? Por que Deus não entrou com providência? Jesus estava ali. Às vezes você diz assim, eu estou na igreja, e está acontecendo algumas coisas na minha vida, e você começa a perguntar por quê? Mas Deus fez um milagre naquele casamento, e a água se transformou em vinho. O que eu estou dizendo a você, apenas creia no milagre que Deus tem para você, apenas creia no livramento, apenas continue esperando, aguardando, apenas confie naquilo que Deus tem. Por quê? Porque a palavra diz que o temor do Senhor é princípio para sabedoria. O que é princípio? Nós precisamos pensar a respeito do que é princípio. No caderno de Gênesis, capítulo 1, verso 1 também, diz que no princípio Deus fez os céus e a terra. No princípio, a primeira palavra do caderno de Gênesis, a primeira palavra das Escrituras, diz que no princípio. Qual tem sido o grande problema da maioria das pessoas? Nem todos têm princípios. Nós precisamos aprender sobre uma coisa chamada princípio. Princípio é começo. Meu querido, se você não quer começar do começo, certamente você vai estar atropelando, certamente você estará buscando atalhos, e atalhos na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, não funciona. Por quê? Porque Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus de decência, e tudo o que nós fazemos na nossa vida, nós precisamos entender que existe uma coisa chamada princípio. Uma pessoa que não tem princípios, vive uma vida de confusão. Deixa eu explicar melhor. Para começar a construir uma parede, tem um primeiro tijolo que se alinha, que se apruma, ou seja, é o princípio. Se o primeiro tijolo não estiver alinhado, o último vai estar fazendo uma curva parecendo um anzol. Não funciona. Por isso, tem-se um princípio.
Se você vai fazer uma comida na sua casa e não se submete ao princípio de pegar o arroz, lavar o arroz, colocar o óleo, enfim, aí já leva o arroz direto para a mesa, não vai dar para comer. Por quê? Porque não seguiu uma ordem. Qual é o problema? O problema é que muitas vezes as pessoas têm andado apressadas demais, as pessoas têm corrido demais e querem fazer as coisas pela metade. Quer ter um bom trabalho, mas não quer estudar. Quer ter um bom casamento, mas ao invés de começar da forma correta, namorando, casando, depois tendo os filhos, primeiro está vindo os filhos, para depois se casar, para depois namorar. Como é que vai ficar essa família? É confusão. Não pode, entenda isso. Como é? Eu quero que você entenda. Eu quero que haja eu quero que você receba essa palavra. Você, meu querido, você pode pensar em ser o gerente da empresa que você trabalha. Você pode, meu querido, pensar, imaginar em ser o dono de uma grande empresa. Por que não? Você pode ter uma multinacional, mas existe um processo, existe um caminho. Aliás, eu quero te dizer que Deus quer colocar isso na sua mão. Você crê nessa palavra ou não? Deus quer te abençoar, mas para ser abençoado existem princípios a serem seguidos. A palavra diz que o temor do Senhor é princípio de sabedoria. Deus fez o céu, Deus fez a terra, depois Deus fez a luz, por último, a última coisa que Deus fez foi o homem. Ele sabia que se fizesse um homem antes, ia dar uma confusão danada. Aí ele começou, fez a terra, organizou, fez os rios, as plantas. Por último, ele trouxe o homem. Por quê? Porque ele queria ensinar esse homem a governar. Ele queria ensinar esse homem a tomar conta desse reino. Será que você está me ouvindo? Deus queria, meu querido, te preparar para coisas maiores e melhores. Eu não sei se você está ouvindo o que eu estou dizendo. Então, porque eu temo o Senhor, porque eu tenho a palavra de Deus como regra para a minha vida, meu querido, preste atenção, porque eu creio nessa palavra, porque eu temo a Deus, certamente Deus estará no controle de todas as coisas. Será que você tem a ousadia de dizer assim: Deus está no controle da minha vida? Diga mais forte: Deus está no controle da minha vida. Agora eu quero que você ouça algo. O caderno de Hebreus, como eu gosto dessa palavra, o caderno de Hebreus, capítulo de número 6, verso de número 13, traz um ensinamento. Diz assim: porque quando Deus fez a promessa, preste atenção, porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, ele jurou por si mesmo. Entenda bem, Deus tem promessas para a sua vida. Se você for sábio, se você souber ouvir a palavra e agir com sabedoria, certamente as promessas de Deus vão se cumprir. Deus tem promessa para a sua vida. Eu não sei se você me ouviu. Se você for sábio, se você obedecer às promessas do Senhor, Deus tem algo tremendo para fazer na sua vida. A palavra diz, e é tão séria essa palavra, a palavra é tão séria que Deus jurou, diz aqui o versículo 13, que Deus jurou por Ele mesmo. Ele não tinha por quem jurar, não tem ninguém maior do que Deus. Então Deus jurou por quem? Por Ele mesmo, dizendo: certamente abençoando te abençoarei e multiplicando te multiplicarei. Verso 15 diz assim: e assim esperando com paciência, nós não gostamos de ser pacientes, nós queremos apressar, nós estamos muito acelerados, igreja, entenda isso.
esperando com paciência. Verso 17, pelo que querendo Deus mostrar mais abundante e a sua imutabilidade. Deus não muda, Deus não muda. E a palavra diz que Deus também não mente. Se Deus tem promessa, se Deus prometeu a Abraão, e não apenas a Abraão, mas também a descendência de Abraão. Talvez você não saiba, mas eu quero te avisar, você é descendente de Abraão. As promessas foram para Abraão. Diga assim, as promessas foram para Abraão. Diga assim, mas eu sou herdeiro das promessas. Então as promessas são para mim também. As promessas são para você. Então Deus jurou, diz aqui a palavra, Deus jurou. Querido, eu estou dizendo que é sabedoria se firmar, é sabedoria esperar, é sabedoria crer nas promessas que Deus fez para Abraão, porque as promessas que Deus fez para Abraão são promessas também para a sua vida. Sabe, se você entender isso, querido, você vai saber que Deus ama você, que Deus já plantou dentro de você um potencial, que Deus tem coisas maravilhosas, mas é sabedoria você fazer, ou seja, permitir que aquilo que Deus tem para a sua vida, aconteça na sua vida de que forma? Se preparando. Deus te deu uma inteligência para que você estude, mas Ele não vai estudar para você. Deus te deu uma capacidade, mas é para você usar a sua capacidade. Deus não contribui com a nossa preguiça. O potencial que Deus já colocou dentro de nós é para ser usado, é para ser usufruído. Por isso que a palavra, ela traz sabedoria. A sabedoria, meu querido, não é você não errar. Todos nós erramos, todos nós falhamos. A sabedoria é, mesmo quando eu errar, eu vou levantar a minha cabeça e vou continuar caminhando. Entenda isso. A sabedoria, meu querido, é exatamente que quando você está passando por algumas lutas, quando você está passando por algumas dores, quando você está passando por algumas dificuldades, você como homem de Deus, como mulher de Deus, você aprenda a ter compaixão daquele que também está sofrendo. Isso é sabedoria. Sabedoria é saber ser cristão, e o cristão tem que estar disposto a estender a sua mão. O cristão precisa aprender a amar, o cristão não está para julgar, o cristão precisa ajudar. Eu não sei se você me ouviu, o cristão está para buscar a sabedoria. Por que é que nós temos uma palavra? A palavra é exatamente para nos dar um ensinamento. Por quê? Porque existem dois tipos de pessoas sobre a face da terra. Existem os sábios e por outro lado existem os tolos. Ou é sábio ou é tolo. Ou é sábio ou é tolo. Interessante que tolo tem em todos os lugares, não é verdade? No Congresso Nacional tem sábios, mas também tem muito tolo. Nas casas tem pessoas sábias, mas tem também pessoas tolas. Vou falar baixinho, na igreja, às vezes tem pessoas muito sábias, e nós temos pessoas sábias aqui, mas às vezes também, E o que é que a palavra nos ensina? A palavra nos ensina que nós precisamos, ainda que você esteja vivendo algumas tolices na sua vida, é normal, você pode até viver algumas tolices, o que você não pode é permanecer vivendo essa tolice. Você precisa e você tem o potencial para se melhorar, você tem o potencial para crescer, você tem o potencial para se desenvolver, porque, meu querido, porque Deus quer que você cresça. A palavra de Deus nos fala que aquele que tem sabedoria é mais importante do que ter a força do braço. Quem tem sabedoria é mais importante do que estar com o bolso cheio de dinheiro. Por quê? Porque se tiver com o bolso cheio de dinheiro e não tem sabedoria, não vai adiantar nada, não é verdade? A palavra nos fala que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, a tola, o que ela faz?
ela destrói a sua casa. O que é que nós podemos fazer? Nós podemos, temendo ao Senhor, em obediência ao Senhor, abrirmos o nosso coração e dizermos assim: Deus, venha trazer sabedoria. O caderno de Tiago diz que aquele que não tem sabedoria, peça ao Senhor. Sabe o que você pode fazer? Você pode chegar diante do trono de Deus e gritar, dizer: Deus, eu tenho agido de forma nécia, de forma tola. Deus, me dê sabedoria, por favor. Se você pede sabedoria a Deus, Deus vai te dar sabedoria para superar as situações difíceis, para vencer as batalhas, para quebrar as barreiras, em nome de Jesus. Será que você recebe essa palavra, querido? Você aceita essa palavra para a sua vida? Eu quero convidar você, aí do jeito que você está, coloque a mão sobre o seu coração. Eu quero orar por você que está aí em casa, quero orar por você, onde quer que você estiver agora. Deus, em nome de Jesus, a Tua palavra é muito clara, Pai. Portanto, que nesse dia de hoje o Senhor venha dar sabedoria a esse homem, a essa mulher, esse pai, essa mãe, esse empresário, Pai querido, esse trabalhador, Pai, esse filho de sabedoria, meu Deus, em nome de Jesus. Nós estamos clamando a Ti, ó Deus, porque sabemos que o Teu milagre vem quando nós nos preparamos para recebê-lo. Portanto, nesse dia de hoje, Senhor, abençoe, guarde e proteja. É o que nós clamamos, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Se você aceita essa palavra, manifeste a sua fé dando um aplauso ao Senhor.